Ok, então vamos lá. Estamos aí terminando o capítulo 9, né? Já estudamos aí também até a conclusão do capítulo 3 deste curso. E o capítulo 9 a gente já avançou bastante, a gente achou por bem usar essa dinâmica, essa estratégia aqui para ensino, tá? E nós estamos indo agora para a página 43, tá? Página 43 da apostila, final do capítulo 9. Tá? Lembrando um pouquinho só para refrescar a memória, né? O que nós vimos até aqui, né? Essa transição da eternidade para os tempos, né? Esse momento ou esse elemento, né? Que ele não estava ainda no tempo, ele veio da eternidade, onde não havia o tempo, né? E ele entra no princípio, onde já tem o tempo, né? Então essa transição desse criar de Deus, da primeira molécula, a primeira partícula, né, chamada na Bíblia de pó do universo, alguns gostam de dizer que é o átomo primordial, né, essa primeira partícula criada por Deus, né, em que num ato só Deus criou este universo com 3 fundamentos básicos, que é a matéria, o tempo e o espaço, né? Então a matéria, né, com o prótons, nêutrons e elétrons, ou alguém citou outro dia, né, os 3 estados, né, o sólido, líquido e gasoso, né? Nós temos o espaço com suas coordenadas aí, x, y e z, né? O universo que nós vivemos é em D3, né, em 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura, ou profundidade, e o tempo, passado, presente e futuro. Então as marcas do Deus Trino estão na criação, né, deste universo. Tudo ele marcou com 3, né, de Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma coisa interessante, a gente vai mencionar um pouquinho agora essa teoria do Big Bang, que é ainda a teoria mais proeminente ou mais forte no meio científico até hoje sobre a criação do universo, a criação dos céus e da terra, né? E que ela tem algumas particularidades, sim, coincidente com o que a gente tem visto na Bíblia, tá? Então, na palavra de Deus, quer dizer, nós entendemos que a Terra, logo depois desse momento de criação da matéria junto com o tempo e o espaço, né? A Terra, porém, estava sem forma aí, vazia, né? E Deus começa a agir, o primeiro dia, né? Então, como é que era essa Terra sem forma e vazia? Era fogo por dentro e muitas águas em volta da terra, e o Espírito Santo sobre as águas, narrando esses fatos aí dos 7 dias, né? Da posição de quem está exatamente neste lugar, pairando sobre as águas. A gente viu os textos dizendo que ele tinha por vestimenta as densas nuvens, né? E por fraldas as densas trevas ou a escuridão, né? E a terra sem forma e vazia fala dessas muitas águas e fala da escuridão, né? Sobre a terra, sobre a face do abismo e tal, e fala dessa escuridão, que não se via nada, não havia percepção de luz, né? Já entendemos sobre a questão das erupções vulcânicas que existiam na origem do planeta, e essa massa de gases e nuvens densas, né, cobrindo toda a superfície do planeta, enquanto a Terra resfriava, não havia porção seca, né, segundo a palavra de Deus, eram apenas águas,
né, em torno do planeta, e depois, quando a gente vai evoluindo nos dias, isso fica claro, quando em algum momento Deus fala, reúnam-se as águas, ajuntem-se em um só local, e apareça a porção seca, quer dizer, não tinha porção seca visível, né, naquele momento inicial da criação, tá? E a gente, então, tem a ação de Deus novamente, dizendo, haja luz, né? Tornando essa atmosfera mais translúcida, né? Quer dizer, a Terra já esfriou um pouco, começou a calentar, e Deus faz o que? Ok, agora haja luz. A luz do universo, né? Do Sol, começou a ser percebida na Terra, mas ainda cercada de nuvens, sem que apareçam o que a Bíblia chama de luzeiros, né? O Sol, a Lua, as estrelas, né? Não apareciam, para o ponto de vista de quem estava narrando tudo, que é o Espírito Santo, o autor da Bíblia, né? Pairando sobre as águas, porque ainda haviam densas nuvens, né, em volta do planeta. Então, o texto segue, e a gente foi citando isso daí até o segundo dia, quando acontece o que no segundo dia? Né? Deus separa as águas abaixo do firmamento e acima do firmamento, e o firmamento ele chamou os céus, né? E com detalhe, então, que a gente foi vendo várias passagens para entender o que é o primeiro céu, o que é o segundo céu, que é esse universo além da atmosfera terrestre, né? O segundo céu. E o terceiro céu é o céu dos céus, que está acima das muitas águas, está além deste universo. Tá? Então as muitas águas ficaram acima do universo, né? Estão circundando todo este universo, que a gente já viu um pouquinho sobre o tamanho extraordinariamente absurdo do universo, né? E que ele continua expandindo. Lembrando que firmamento quer dizer expandido. Tá? Quando Deus fala de firmamento, ele está falando do expandido de Deus, dos céus, que estão ainda até hoje em expansão. Tá? Então vimos isso daí, vimos as passagens em que são repetidas passagens falando sobre as águas, as muitas águas que estão acima do firmamento, sobre o Deus que está além das muitas águas, né? Então tudo passagens que vão se juntando e permitindo a nossa compreensão mais clara, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, né? Que estão aqui nesse desenho que está aí na sua apostila, né? Só para te lembrar aqui um pouquinho deste assunto, né? Que nos facilita tanto. E aí quando a gente começa a perceber então esse universo, né? Não é um universo enorme e um trono de Deus pequenininho lá em cima, não. Este universo enorme, ele está contido dentro do jardim de Deus, né? Ali como se fosse um grande aquário, um enorme aquário dentro da casa do Senhor, dentro do jardim de Deus ali, né? Este é o nosso universo, só para entender a grandeza do nosso Deus, tá? Por isso que a Bíblia fala que as nações são como gotas diante do Senhor, né? Mostrando, querendo revelar a grandeza de Deus, que é realmente uma coisa extraordinária. Então vamos falar aqui brevemente, né? Não é objetivo nosso, mas apenas como citação, falar aqui muito brevemente da teoria do Big Bang, na qual eu não sou um grande estudioso, só estudei assim o básico para ter essas referências. Tem também muitos livros que falam sobre isso, mencionam esse assunto, tá? Mas primeira coisa então, o Big Bang é a teoria cosmológica, né, do cosmos sobre a origem do universo mais aceita atualmente no meio científico. A teoria do Big Bang é uma tentativa da física de explicar as origens do universo. De forma bastante simples, ela afirma que todo o universo iniciou-se a partir de uma singularidade que vem expandindo-se pelo menos há 13,8 bilhões de anos.
Esse é o entendimento do tempo, né? Dentro da teoria do Big Bang. A teoria foi proposta pela primeira vez em 1920. É uma teoria já bastante antiga, estamos falando de 100 anos atrás, né? Um século atrás, pelo astrônomo e padre jesuíta Georges Henri Lemaitre, que nasceu em 1894, morreu em 1966, a qual ele se referia como a hipótese do átomo primordial. Tá? É uma hipótese, né? Não é algo hipotético, é uma possibilidade, tá? O que existe de mais razoável hoje no entendimento de como pode ter sido a criação, tá? Ou a evolução, né? Como alguns entendem, e há uma grande polêmica sobre tudo isso. Também sugerida como a partícula de Deus. Posteriormente, essa teoria foi desenvolvida pelo físico russo Georgy Gamow, que viveu de 1904 a 1968. Uma de suas principais sugestões foi que a formação dos núcleos atômicos, ou a nucleossíntese, nos primórdios do universo, deveria deixar como rastro uma radiação detectável na faixa do micro-ondas. Então isso era uma teoria, tá? Que depois ela veio a ter algumas comprovações, tá? Não são comprovações definitivas, mas são comprovações muito interessantes, são fatos que vieram a se alinhar com este pensamento ou com essa teoria, né? Então, aspectos principais da teoria do Big Bang. Após o surgimento da teoria de Lemaitre, as observações astronômicas de Edwin Hubble, né? Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes do telescópio de Hubble, né? Que viveu de 1889 a 1953 e depois foram desenvolvidos, tudo, mostraram que as galáxias afastam-se umas das outras em todas as direções do espaço e em altas velocidades. Então, o expandido de Deus continua se expandindo. Tá? Foi uma percepção com as observações astronômicas de Hubble, né? Ele pôde perceber que essas galáxias continuam se expandindo, se afastando uma das outras. Esta evidência, juntamente à descoberta acidental da radiação cósmica de fundo, em 1965, pelos físicos Arno Penzias e Robert Wilson, reforçou a aceitação da teoria do átomo primordial. Por que reforçou? Né? Dentro dessa teoria tinha uma informação que era a seguinte: olha, em algum momento houve, não necessariamente uma explosão, tá? Mas houve o início de formação de matéria em temperaturas elevadíssimas, né? Essa nucleossíntese começou a acontecer, tá? Então é uma energia tão forte, é como se você pensasse assim, imagine que realmente fosse uma ultra super extraordinária explosão. Não existia matéria, só existia energia, não existia espaço, não existia esse conceito. E de repente se forma a primeira matéria com uma explosão extraordinária de energia. Temperaturas assim absurdamente elevadas. Então que esse primeiro momento gerou para o universo, na sua expansão, na sua seu início de existência, tá? Gerou uma radiação detectável que continua dentro do espaço, dentro do universo. É uma radiação grande demais para já ter sido dispersa. Então ela pode ser detectada na faixa das micro-ondas. Isso era uma interpretação teórica daquele tempo,
que algumas décadas depois ela foi descoberta casualmente numa experiência. Então eles começaram, dentro desses estudos, de ouvir o som que vem do espaço, captar informações, começaram a ver que tinha uma energia de fundo. Uma energia de fundo. Mas que energia de fundo é essa? Não é como você está numa sala e está ligado no ar-condicionado, é baixinho. E aquele barulho do ar-condicionado está sempre presente ali. Um fala, outro fala, mas tem aquele som de fundo. Então se descobriu que há um som de fundo neste universo, que vem do universo. Tá? E essa descoberta trouxe à tona como que uma confirmação. Então a ideia daqueles caras é plausível. É possível que realmente a teoria do átomo primordial faça sentido e seja verdadeira. Né? Então, essa descoberta, vamos dizer, essas duas descobertas vieram a dar força para a teoria do Big Bang. Quais descobertas? A de Hubble, identificando que as galáxias continuam se expandindo, se distanciando umas das outras, né? Há uma expansão ainda presente neste universo, tá? Então ele começou com essa energia e o universo foi se expandindo, se afastando, se afastando, né? Por causa dessa energia toda extremamente densa, localizada, né? E isso daí foi se percebendo, então, que ele deveria continuar. Quer dizer, se continua se expandindo, faz sentido aquela teoria. Se é um som ou uma energia que vem do universo, né? Ondas cósmicas, ondas ou na faixa do micro-onda, que vem do cosmos, faz sentido essa teoria do Big Bang. Tá? E aí, ela tem uma outra informação interessante, né, que eu vou citar aqui. Apesar da sugestão do nome, Big Bang não foi de fato uma explosão, mas sim uma grande expansão, por razões desconhecidas. Pela fé a gente entende, né? Mas sem fé as razões são simplesmente desconhecidas, né? No qual os núcleos atômicos foram criados em um dado momento pelo processo de nucleossíntese, né? A síntese de núcleos foram sendo formadas, né? E muitos pesquisadores foram investindo nessa teoria, né? A questão do universo opaco, tá? Lembra, a Terra era sem forma e vazia e tudo era escuridão, não se via nada, né? Os elementos mais leves da tabela periódica, estou falando ainda aqui da teoria do Big Bang, tá? Hidrogênio e hélio surgiram nos primeiros minutos de vida do universo. Quer dizer, foi algo que, pá, começou, né? Logo inicialmente, nesse tempo que a Bíblia chama de princípio, né? Entende-se que devem ter começado a aparecer primeiro os elementos mais leves da tabela periódica, né? Hidrogênio e hélio, né? Dando origem aos núcleos atômicos mais leves. Esse processo deixou um rastro de energia detectável proveniente de todas as direções do universo, a radiação cósmica de fundo. Durante seus primeiros 300 ou 400 mil anos de idade, é a parte dessa teoria do Big Bang, o universo era tão denso que a luz não conseguia propagar-se. Veja, entenda, quando você fala só de átomos muito leves, os elementos mais leves da tabela periódica, então ele era muito fechado, era tudo muito denso, né? É como você falar, onde há mais densidade, em grãos de areia grande ou grãos de areia fininhos? A densidade maior está em grãos de areia fininhos, porque quase não existe espaço entre eles. Então eles ocupam densamente, né, o mesmo volume com muito mais peso, né? Quando os grãos são maiores, essa densidade vai diminuindo,
certo? Então, para aquela mesma massa, o volume vai aumentando, tá? Então, isso faz sentido também com essa expansão. Foram aparecendo os átomos mais pesados, átomos maiores, né? Então, qual era a teoria? Que nesses primeiros 400 mil anos de idade, o universo era tão denso que a luz não conseguia se propagar. Tudo era como uma névoa densa que absorvia toda a luz. A Terra estava sem forma e vazia. E havia escuridão, né? Escuridão em todo o entorno do planeta. Tá? Então isso daqui também tem algum sentido, é uma outra percepção, mas um sentido para a não difusão, a não propagação de luz. Havia luz, mas ela não se propagava. Por quê? Porque o universo era denso demais, era concentrado demais ainda. E aos poucos, né, ali no final da página 43, o universo transparente. Com a crescente expansão do universo e diminuição da temperatura, os elétrons livres uniram-se aos núcleos atômicos. Isso daqui ainda é a teoria do Big Bang que eu estou falando. Tá? Uniram-se aos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos nêutrons. Na fase conhecida como recombinação. Nessa fase, a luz passou a se propagar com mais facilidade pelo espaço e o universo tornou-se cada vez mais transparente. Hoje nós vivemos num universo transparente. A gente olha as coisas a longa distância e enxerga, porque o universo era transparente. Então, dentro da teoria do Big Bang, no princípio, não era transparente. O universo não era visível, tá? Porque a luz não se propagava, porque o universo era muito denso. Então isso faz parte da teoria do Big Bang e é uma coisa interessante como ela esbarra em várias possibilidades bíblicas, né, desse assunto. Vamos girar a página então, página 45 agora. Vamos entrar no capítulo 10. Estudamos o capítulo 1, 2, 3 e 9. E agora estamos entrando no capítulo 10, que a gente não vai terminar hoje, é um capítulo bem extenso, né? Mas muito interessante, muito maravilhoso. Terceiro dia da criação. Tá? Então vamos ver como está a criação no final do segundo dia, no início do terceiro. A criação está do ponto de vista de quem está pairando sobre as águas. Tá? Não tinham aparecido ainda o sol, a lua, os céus continuavam ocultos, tá? Ainda haviam nuvens cobrindo o planeta, mas já tinha a existência de luz, o universo, ou pelo menos dentro ali da atmosfera terrestre, já era visível, começava a se enxergar a luz dentro do planeta, né? Mas não se via o sol, não se via a lua, não se via nada a longa distância. Possivelmente, ou mais provavelmente, por questão das erupções vulcânicas ainda presentes, enquanto o planeta estava resfriando para se tornar habitável, né? O planeta extremamente aquecido, né? A Bíblia fala que a Terra, por fora, ela dá o pão, mas por dentro ela é como fogo escaldante, né? Nós já lemos esse versículo. Tá? Bom, então a Terra estava ainda coberta de nuvens, não havia porção seca, continuavam apenas águas em torno do planeta, tá? Mas não era mais escuridão. A vestimenta ainda eram nuvens, mas não havia como fraldas a escuridão. A fralda do planeta, né, já era, vamos dizer, o planeta já tirou as fraldas, né? A evolução de uma criança. O bebê usa a fralda, esse bebê aqui já estava começando a amadurecer, ele já tirou as fraldas, tá? Já estava iluminado, né? Já podia se ver, né? Já havia luz no planeta. Entramos então no terceiro dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num só lugar e apareça a porção seca. Então aqui é mais um versículo para deixar claro que só havia águas na superfície do planeta. Não havia porção seca. A porção seca aparece no terceiro dia. Verso 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, olha que coisa interessante. Já existia luz no planeta, certo? Uma observação que eu faço aqui. Já existiam o Sol e os planetas e as estrelas. Tudo já existia, só não era visto. Por que já existia? Porque o que governa o dia e a noite? Não é o Sol? Então o Sol já existia, a Terra já estava na sua órbita girando em torno do Sol. A Terra já estava girando em torno de si mesma. Já existia noite e dia. Eles já existiam, mas não eram vistos ainda aqui. Não estavam aparecendo. Tá? Então, de alguma forma, o volume de água diminuiu assim radicalmente, com águas sendo extraídas para fora dos céus, para fora do firmamento, né? Enquanto o universo foi se expandindo. Tá? Mas dentro da Terra, da atmosfera terrestre, sobre as águas, narrando tudo isso daqui, o Espírito Santo, pairando por sobre as águas, ele vai citar todas essas coisas, do ponto de vista de quem está ali. Veja um detalhe, né? Então vamos lá. As águas que estavam debaixo do firmamento foram concentradas na terra num único lugar e formaram os mares. Ajuntem-se num só lugar as águas. Havia apenas um oceano e um continente. Isso é uma afirmação bíblica, mas é também uma afirmação da ciência. Tá? A ciência chamava este único continente de Pangeia. Né? Só existia um continente, era chamado pela ciência, identificado como Pangeia. Como só existia um continente, só existia, obviamente, um oceano. Né? Se existissem vários continentes, teriam que ter vários oceanos. E para ter vários oceanos, teria que ter mais de um continente. Então só existia um local de ajuntamento de águas e um local de terra. Né? A porção seca apareceu e Deus chamou ela de terra. Tá? E ao ajuntamento das águas chamou Deus de mares. E viu Deus que isso era bom. Ok. Apareceu a terra no planeta, as águas se juntaram num só local. Não é? Hoje a gente sabe que conforme a manifestação da lua, a maré sobe, a maré desce. Né? Esse ajuntamento das águas também é regido por esse movimento dos astros em torno do planeta, né? Esse equilíbrio dinâmico de todo o universo, tá? Ele tem essa ligação que estabelece o limite das águas, tudo, né? Bom, já existia a possibilidade de fotossíntese.
porque já existia a luz. No momento em que começou a ter luz transitando dentro do planeta, você já poderia ter fotossíntese. A fotossíntese é absolutamente necessária, né, para a sobrevivência de toda a vegetação, de toda a relva do planeta, todas as ervas que deem semente, árvores. A vegetação do planeta, para existir, ela depende da fotossíntese. Para que a fotossíntese ocorra, tem que haver luz, certo? Por isso que é fotossíntese, né? Depende de luz. Já havia luz no planeta. Então Deus pôde criar aqui a relva, toda a vegetação do planeta, antes da existência de vida no planeta. Então o que ele fez? E disse, produza a terra. Veja, quando Deus cria o universo, ele usou o verbo bará. Aqui Deus não criou a relva, ele ordenou a terra, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então você imagine, né, essa vegetação toda começando a frutificar dentro do planeta, crescendo, tá? Você pode imaginar árvores crescendo em segundos, minutos, e voltamos àquela questão, são dias de 24 horas ou são períodos de tempo, ou eras, né? Eu, pessoalmente, acredito mais que não foram dias de 24 horas, mas tratando-se de Deus, tudo é possível, né? Lembrando, por que eu acredito que não foram dias de 24 horas? Porque tudo que a gente vê neste planeta, nesta criação, nada, as coisas não acontecem num estalar de dedos, as coisas, né? Uma criança nasce, ela se desenvolve, ela cresce, ela não nasce e sai andando, né? Ela tem uma mente um cérebro de altíssima complexidade, e ele vai se desenvolvendo uma velocidade absurda, mas aos poucos, né, na cabeça da criança, né, a árvore nasce, né, a árvore como é que vai aparecendo? Você vê, primeiro a raiz lá embaixo, depois ela aparece do lado de fora, e ela vai crescendo, 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 né? Tudo segue um tempo, né? Há tempo para tudo, né? Então as coisas seguem um tempo. Então, na minha percepção, não é uma afirmação bíblica, eu acredito que estamos falando não de dias de 24 horas, mas de eras, tá? Uma outra coisa aqui, né? Dando sequência a esse assunto, a gente tem passagens aqui, por exemplo, de João, né, nos versos João 38, de 8 a 11, né, em 8 e 11, né, Deus falando dos limites dos mares, quando Deus estabeleceu, né, quando ele questiona Jó, onde você estava? Quem era você? O que você entende disso daqui? Onde você estava quando eu criei o limite das águas? Né? Os limites do mar também é citado em Jeremias 5:22, né? Uma outra coisa é essa questão, por esses textos aqui, por esses versículos, dá-nos a entender que não existe muita água no universo, né? As águas ficaram concentradas abaixo do firmamento, ou seja, no primeiro céu para baixo, e acima do firmamento, e não muitas águas dentro do firmamento, tá? Então, há uma perspectiva bíblica, eu não posso afirmar isso daí, mas me dá a impressão de que não se vai encontrar muita água em todos esses planetas do universo, como não se encontrou até agora. Encontraram-se partículas de água, nem água em estado líquido, né? Agora saiu recentemente aí em Marte aí que foi encontrado água, então ela nem está no estado líquido,
E nós estamos falando de poças d'água, não estamos falando nem de rios ou de lagos, não, estamos falando de poças d'água, são coisas bastante reduzidas, né? Mas tudo bem, isso é só uma percepção. A Bíblia também não menciona vidas em outros planetas, a não ser toda a classe de anjos, né, que foram criadas por Deus, tá? E estão por aí nesse universo, né? No segundo céu. Agora, outras criações a Bíblia não menciona. Não é impossível, mas eu não vejo muito sentido aqui, né, em encontrar-se vida em outro planeta. Mas não é eu não estou afirmando biblicamente nada disso, mas eu acho pouco provável, tá? Dando sequência, então, tá? Na criação da relva, tá? Aqui começa um conflito com uma parte da teoria da evolução, tá? Que ela acha que primeiro apareceu um tipo de vegetal, tá? E a partir deste vegetal, né, ele foi se transformando em várias espécies, em mutações e mais mutações de espécies até se tornar o que tem hoje, né? Quando a gente fala de uma ação inteligente para gerar alguma coisa, você pensa, ok, isso daqui é algo que você faz, né, e acontece, né? Mas quando você fala numa complexidade extraordinária dessa, que tem acontecido ao acaso, então tem que vir uma informação que torne isso mais plausível para a nossa mente. E que informação é essa? Isso durou bilhões e bilhões e trilhões de anos para acontecer. Então é possível que apareceu uma maçã, uma laranja, uma fruta, as flores, todos esses, né, tudo isso que existe na nossa vegetação do planeta, né, foi aparecendo em bilhões e bilhões e bilhões de anos, sem uma inteligência que tivesse provocado estas coisas, tá? Então a teoria da evolução, ela passa por esse princípio de que apareceu primeiro foi um primeiro elemento, e ele foi se transformando, se mutando até aparecerem todos esses outros. O texto bíblico aqui nos dá uma informação diferente e muito clara. Ele diz o seguinte: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie. Então aqui diz que Deus criou todas, numa época que se chama terceiro dia da criação, tá? Deus criou toda a relva. Toda a relva. Na verdade, ele não criou, ele diz que ele ordenou pela sua palavra a terra que produzisse estes elementos. Produz a terra. Que deem fruto segundo a sua espécie. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. E árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Então, 3 vezes aparece nesse texto que eles foram produzidos ou gerados em algum momento no início, a partir da terra, tá? Conforme a sua espécie. Não foi uma espécie criada que foi se dividindo, se subsegmentando em várias outras. Não. Cada uma surgiu, foi produzida da terra segundo a sua própria espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então veja aqui embaixo, né? Eu coloquei no verso, num parágrafo que está lá: note que a vida vegetal não foi criada por Deus, mas sim produzida pela terra, debaixo de uma palavra de ordem de Deus.
Esta vida vegetal era perfeita conforme as suas espécies. Cada árvore frutífera daria fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. A criação não carece de evolução. Tá? Toda a vegetação do planeta foi criada sem a característica de evolução. Ela não carece de evolução. A vegetação da Terra não veio de um ancestral comum, mas já veio plena e diversificada na sua origem. Isso é muito legal, né? Esse assunto aqui, e é uma coisa que contraria essa teoria da evolução, essa informação da teoria da evolução. Tá? Há coisas que ela coincide, mas há coisas muito importantes em que elas se contrariam. A vegetação da Terra seria suficiente, isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? A Terra foi criada e foi abençoada para alimentar os seres humanos em abundância. A gente vai ver isso daqui mais para frente, tá? Então, ela produzia abundantemente alimentação para este planeta. Abundantemente ela produzia alimentação para este planeta. Veja uma coisa interessante. Quando você cria a vegetação no planeta, você começa o processo de fotossíntese. Por quê? Os animais, né, eles precisam, os animais não, os vegetais, eles precisam de luz para sobreviver e precisam de gás carbônico. Então, todos os gases gerados por essa energia que foi absorvida para a geração do planeta, havia uma massa enorme de gás carbônico, certo? Fora os gases gerados pelas erupções vulcânicas que vinham de dentro do planeta, né? A Terra, na medida que a Terra foi esfriando, essas erupções foram diminuindo, até que apareceu a porção seca, né? E a vegetação apareceu no planeta. Veja, quando a vegetação apareceu no planeta, o que ela começou a fazer? Ela começou a pegar gás carbônico da superfície do planeta e transformar ele em oxigênio. Não é isso que é o processo de fotossíntese? Pega o gás carbônico, transforma em oxigênio. Qual era a importância disso e por que essa sequência da criação? Porque Deus precisava, para começar a gerar vida humana no planeta, ele precisava ter oxigênio no planeta. Sem oxigênio, né, dentro do plano de Deus, da criação de vida no planeta, teria que haver oxigênio. Já tinha água, mas a água não era suficiente para a vida. Esse negócio de que a água é vida e tal, a água não é suficiente para a geração de vida, né? Essa informação, ela vem parte, é uma lenda urbana, não é uma lenda científica. Esse negócio de, né, onde tem água tem vida, onde tem água, pode haver vida, né? Pode haver vida. Precisava de oxigênio. Então houve o quê? Era preciso haver luz, Deus disse, haja luz. Era preciso haver oxigênio, Deus disse, haja porção seca, né? Era preciso haver, para que haja terra, para que pudesse haver vegetação e alimento no planeta. Então houve toda a vegetação do planeta no terceiro dia. E no terceiro dia, o que acontece então? Começa a acontecer a fotossíntese, porque já havia luz e havia gás carbônico. E agora ele começa a transformar gás carbônico em oxigênio, enchendo o planeta de oxigênio, preparando para as coisas que Deus ia fazer nos dias seguintes da criação. Tá claro até aí? Bom, vamos então aqui para o quarto dia da criação. Tá? O quarto dia da criação. Gênesis 1:14.
E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros para governar, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem, vamos virar a página aí para começar a entender esse texto, tá? Lembrando, o verbo usado por Deus para criar do nada é o verbo bará, do hebraico bará. Deus criou os céus e a terra do nada, tá? Aqui ele não usa o verbo bará. Ele usa este verbo haver, que na realidade no original é o verbo asa, tá? É um verbo hebraico que quer dizer fez. E ele representa uma ação que foi completada no passado. É como se ele dissesse: Deus havia feito o sol, a lua, os luzeiros, né? Ele já havia sido feito anteriormente, tá? Ele não está criando do nada, ele já criou do nada lá atrás. Então o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava dizendo aqui como: haja, apareça, né? Apareçam os luzeiros, porque eles já existiam. Como é que vai aparecer o luzeiro para governar o dia, a noite, se este já era aqui o quarto dia? Já tinha havido tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. E esse agora era o quarto. Já existia o Sol e a Lua, já existia essa órbita, essa movimentação do dia. Então entenda, se já existia dia e noite, tá? E o Sol e a Lua vieram para fazer a distinção entre dia e noite, tá? Então eles já existiam, e aqui estava acontecendo simplesmente o quê? Eles apareceram. Por que apareceram no quarto dia? A terra estava cheia agora de uma vegetação. Esta vegetação estava consumindo os gases do planeta, transformando eles em oxigênio. Toda esta vegetação purificando o planeta, a atmosfera do planeta, tornando ela cada vez mais visível. E no quarto dia, neste tempo, nesta era, pôde-se enxergar os luzeiros. A gente já tinha visto, né, no segundo dia o firmamento, a separação entre águas, a expansão acontecendo, as águas caminhando para fora do segundo céu. Mas aqui nesse momento, né, do quarto dia, já com a fotossíntese liberada, o ar do planeta sendo purificado, pôde-se enxergar. Os luzeiros ficaram visíveis, o que não eram até então, mas já haviam sido criados. Eles já existiam. Eles não foram bará aqui nesses momentos. Eles foram asa, né? Eles foram feitos, né? Apareceram, surgiram. Tá? Eu vou ler um pouco mais aqui para a gente ir aprofundando, né? Apesar de desde antes do primeiro dia, os céus já tenham sido criados por Deus, que desde o início do primeiro dia já havia luz na terra, né? Desde o primeiro dia já havia luz na terra, uma atmosfera
translúcida. Apenas no quarto dia a atmosfera translúcida tem sua neblina dissipada e torna-se transparente, límpida, permitindo assim a perfeita visão pela primeira vez do Sol, da Lua e das estrelas do céu. Sol, a Lua e as estrelas do firmamento, que já haviam sido citados no segundo dia. A densidade do universo em expansão e em resfriamento foi baixando, permitindo maior propagação da luz no universo. Deus fez os luminares do Sol, Lua, estrelas para a separação entre dia e noite, né? Eles se tornaram visíveis. Então vamos ver aqui o último parágrafo ali do quarto dia da criação. Aqui no quarto dia podemos entender o planeta Terra já mais resfriado, sem tantas erupções vulcânicas, já com uma atmosfera límpida, começando a usufruir das 4 estações do ano naturalmente de forma mais estável e equilibrada. Ainda não havia vida na Terra, mas o ar já estava mais puro, o oxigênio já era predominante no planeta, a vegetação já cercava toda a superfície da Terra, erupções vulcânicas mais esparsas, mais raras, né? Cada vez mais raras. Hoje é raríssimo ter uma erupção vulcânica, né? E o que a gente conclui? No final do quarto dia, a Terra já havia se tornado mais habitável. O planeta já poderia ser habitado. Até então, a Terra não era habitável na concepção de vida que Deus estava criando, Deus estava gerando. Então ele começa a colocar vida, o quinto dia da criação, os animais marinhos e as aves que voam. O quinto dia da criação. Eu vou falar rapidamente, a gente vai encerrar a aula de hoje e vai seguir na quarta aula, tá, sobre esse assunto. Gênesis 1:20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Lembrando aqui, o firmamento, onde é que ele começa? Né? A partir do final da atmosfera terrestre, começa o firmamento. Onde é que ele termina? Nos limiares deste universo, criado por Deus. Tá? Então as aves voam sob, exatamente abaixo do firmamento, né? É dentro da atmosfera terrestre. Tá? Aqui é um texto que deixa claro a distinção entre o primeiro céu e o segundo céu. Tá? Deixa clara a distinção entre os limiares da Terra e o início do segundo céu. Fica exatamente aqui. Tá? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Tá? Então aqui a Bíblia fala de grandes animais marinhos. Grandes animais marinhos. E aves, tá? Veja a percepção desse assunto aqui. O verbo usado aqui, no verso 21, criou, pois Deus, é o verbo de novo, bará, que é criar do nada. Este verbo não está presente no quarto dia da criação. O verbo bará. Por quê? Porque Deus já tinha bará no princípio, né? Já tinha criado os céus e a terra. Aqui ele usa um verbo numa condição que ele se refere a uma ação completada no
passado, né? Mas que agora ele aparece, haja luzeiros, né? E Deus fez. Quando ele fala Deus fez, ele usou o verbo azar, e haja é haver, é aparecer, apareçam os luzeiros, né? Da mesma forma como ele usou no primeiro dia, haja luz, né? É apareça a luz, tá? Então aqui é extremamente interessante, poderoso, né? Essa percepção dos verbos na compreensão destes dias da criação. Deus bará todos os animais marinhos, toda a população dos mares. Deus bará as aves do céu, criou do nada, né? Quando falou dos luzeiros, ele não estava criando, porque ele já tinha bará antes, lá atrás, mas ele estava permitindo que eles aparecessem, tá? Então, Deus cria do nada a vida animal nas águas e as aves que voam no céu. Note que aqui a vida também foi criada diretamente por Deus, não foi a terra produziu a relva, né? Mas esses animais foram bará por Deus, foram criados do nada, tá? Perfeita e conforme as suas espécies, sem nenhuma evolução anterior. Sem nenhuma evolução anterior, tá? Eu vou encerrar essa aula aqui. A gente vai retomar a partir do 5º dia da criação, né? A próxima aula. Mas você tem uma lição de casa muito importante para fazer. Tá na página 47, tá aqui um link de um vídeo para você assistir. É um vídeo aí de cerca de 1 hora, tá bom? Muito interessante, né? De uma série Criação e Evolução, a origem da vida, paleontologia e datação. Uma série muito interessante, né? É assim um trabalho científico, mas trazido por um teólogo, um homem de Deus, mas o cara que é um físico, um cientista com mestrado e doutorados em áreas diferentes da ciência. Então, ele, que é o Adalto Lourenço, você tem essa lição de casa aí de assistir este vídeo, tá? Eu vou interromper então a aula aqui e a gente segue na 4ª aula esses assuntos que nós interrompemos hoje, tá?